texto iremos falar sobre a santidade de Deus e também iremos definir o significado do termo santo, a necessidade de termos uma vida santa, porque é preciso nós que servimos a Deus termos uma vida santa. Será que é possível termos uma vida santa em meio ao mundo onde a moral e a ética não é mais o caminho, que é traçado pelo coração deste povo que está longe de Deus? Iremos primeiramente falar um pouco sobre a santidade de Deus, entrar nesse território perfeito de Deus. Santidade, referindo-se a Deus, é a pureza plena da ética moral de Deus. Deus, ele é totalmente puro. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Em uma de suas manifestações visíveis, do antropomorfismo, como diz a teologia, Deus aparece a Isaías, Deus também aparece a Ezequiel, Deus também aparece a Daniel, Deus também aparece a João no Apocalipse, com um longo vestido branco, mostrando a sua pureza e a sua santidade, um cinturão de ouro no peito, o seu rosto e os seus pés reluzem com um brilho tão forte que não se consegue nem olhar para a grandeza de que é o nosso Deus. Constantemente os querubins, os serafins, os anjos adoram a Deus dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, aquele que era, que é e que há de vir. Até o próprio Isaías disse que ele habitava no meio de um povo que tinha lábios impuros, mas quando ele contemplou a santidade de Deus, ele percebeu que ele também era alguém que tinha lábios impuros. E ele foi purificado, foi santificado pela brasa viva tirada do altar de Deus. O termo santo, ele vem de uma raiz hebraica, kadash, que significa aquele que é separado do uso comum para um uso exclusivo de Deus. Qual a necessidade de termos uma vida santa? Porque precisamos ter uma vida santa. Deus, em sua onisciência, onipotência, no meio de uma nação gentílica e idólatra, ele resolveu santificar um casal e deste casal suscitar para si um povo. E este casal era Abraão e Sara. Depois que a família de Abraão era composta de mais ou menos 70 pessoas, eles, por um problema de seca na sua região, foram para o Egito, para uma terra idólatra. E depois de 430 anos, Deus santificou o seu povo e o tirou para o deserto. Quando falamos em santificação na Antiga Aliança, também falamos de água, também falamos de fogo. E Deus santificou o povo no Mar Vermelho e o trouxe para o deserto, para que eles aprendessem a depender de Deus e através da santa palavra que era manifestada no Monte Sinai, eles fossem purificados. Então aqui eu já quero adiantar para você aquilo que Cristo disse em João capítulo 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aquele que habita no esconderijo de Deus, ele é preciso ter uma vida diferenciada. E o próprio salmista do Salmo 1, ele recebeu uma instrução de Deus para se apartar dos pecadores, se apartar do convívio daqueles que praticam a iniquidade e ter o prazer de meditar nas palavras do Senhor todos os dias. Também é lei de Deus que o rei, também é lei de Deus que o sacerdote medite na palavra do Senhor todos os dias e essa lei não se aparte da sua boca. Ainda meditando sobre santidade no Antigo Testamento, o próprio Deus falou para o seu povo e disse: sede santos, porque o Senhor nosso Deus, vosso Deus, é santo. O sumo sacerdote, antes de entrar no lugar santo e depois no lugar santíssimo, ele se purificava com a água, lavava as suas mãos, lavava os seus pés, e se ele não tivesse com a sua indumentária completa e com a sua tiara ou sua mitra com o nome Santidade ao Senhor, ele poderia não sair dali vivo. O processo de santificação da igreja do Senhor, Deus explicou através do Espírito a Pedro, em Atos capítulo 10, que aquele povo que era conhecido como povo impuro, agora não é povo impuro, é povo puro. Porque o Israel de Deus, o povo do Senhor, é purificado pelo Espírito Santo que é derramado sobre estes. E Pedro, após chegar na casa de Cornélio, em Atos capítulo 10, ele pôde perceber que Deus também derrama do seu Espírito sobre aqueles que não são judeus. O livro de Hebreus, em capítulo 9, diz que quase
todas as coisas se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. A nossa santificação ela pode ser dividida em 3 aspectos. A santificação instantânea, quando Cristo abriu os braços na cruz do Calvário e você, a partir dessa obra, passou a crer nele, você foi instantaneamente purificado. E hoje você é considerado santo. Quando Deus olha para você, ele vê que Cristo te justificou e te purificou com o sangue da cruz. E agora você é alguém salvo e também precisa ser santo de forma progressiva. Primeiro aspecto, santificação instantânea. Segundo aspecto, santificação progressiva. Porque o próprio Deus, ele preparou as boas obras para que nós andássemos nela. Nós temos fé. E se não tivermos as boas obras, estamos negando a nossa fé. Nós temos que estender a mão, temos que ajudar e temos que fazer a incumbência de Deus dada a nós através da palavra em 1 Pedro 1, que diz que Deus nos elegeu para a santificação do Espírito. Que todo o nosso corpo, alma e espírito sejam plenamente conservados. A Bíblia também nos ensina que se nós nos conservarmos a nós mesmos, o maligno não nos toca. Não é um pensamento de nós nos reservarmos e nos trancarmos em algum lugar, mas em nós purificarmos a nossa consciência e a nossa alma, porque chegará o momento em que a nossa santificação completa, ou a futura, ou a gloriosa, irá chegar. Aqueles que estão com a vida conservada em Cristo, que vive piamente, não conforme as concupiscências deste mundo, que conforme o Salmo 15 é sincero e entrará no tabernáculo, conforme o Salmo 24 tem coração puro e entrará no tabernáculo, esse terá a santificação completa. Quando o nosso corpo será revestido de uma incorruptibilidade e nós nos encontraremos com o nosso Salvador lá nos ares. É com essa alegria que nós somos santos, mas precisamos ser santos e seremos santos. Que Deus abençoe você e a sua família.